Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Queridos irmãos, nós vamos voltar aqui ao professor Sabino, que é uma figuraça que já é conhecidíssima na internet por muito tempo pelo seu jeito bem extravagante de falar sobre a teologia. Ele é o cara que diz que o Moisés nunca teve uma visão. E o Moisés ficava doidão por conta do cálamo que estava junto ao óleo da unção e que quando ele sentia ou inalava o óleo lá, a iguaria, o cálamo, que ele traduz como cannabis, ele faz essa tradução como cannabis, deixava o Moisés doidão. Moisés tinha suas alucinações e dizia que eram visões de Deus. Segundo ele, ele também diz que o Daniel, ele era homoafetivo na Babilônia, porque a Bíblia não fala da mulher de Daniel, ou que Daniel teve uma mulher, casou-se na Babilônia. Muito provavelmente, Daniel se fez eunuco por conta do comportamento lá da Babilônia e das grandezas e das revelações que Deus lhe dera. Ele separou a sua vida para Deus. Agora, dizer que ele era, afirmando esdrúxulamente, não. Uma outra coisa que me chama a atenção é que essa galera da teologia mais moderna, eles gostam de apurar o texto na forma deles e então joga para frente e coloca como verdade absoluta. E olha o que ele falou a respeito de Deus dessa vez, alguns dias atrás aí, tá rolando na internet. Vamos pro confere? Espia aí comigo. Se eu for pegar o livro do Gênesis, a primeira coisa que eu encontro no livro do Gênesis, a primeira mentira de Deus, é no Gênesis. Primeira vez que Deus mentiu foi no Gênesis. Está no Gênesis. Primeira mentira de Deus. E mentiu para Adão. E quem falou a verdade foi a serpente, não foi Deus. Abre aí para mim, vai, Gênesis capítulo 3, por favor. Ah, porra, aí você sacaneia o negócio. O 3 aí então, ele não sabe nada. Deus mentir, tudo bem. Agora a serpente que falou a verdade Foi, é a serpente foda. falou a verdade. Quer ver? Vamos para a Bíblia. Deus mentiu e o demônio falou a verdade. Mas quem falou que a serpente era o demônio? Então a serpente disse à mulher, vamos lá? Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Para não comer, senão vai morrer. Deus falou isso para Adão. No dia em que tu comeres, certamente morrerás. Deus não falou isso? Vou provar que aí Deus mentiu. Aí a mulher está falando que Deus falou isso. Olha o que você vai falar. Então a serpente disse, certamente não morrerás. Deus falou, certamente morrerás. No dia em que comeres, e a serpente, não morrereis. Porque Deus sabe, olha o que a serpente está dizendo, que no dia em que dele comer, sabendo os vossos olhos, sereis como Deus sabendo o bem e o mal, não é isso? Não é isso? Aí eles comeram, não comeram? Vamos ver se a serpente falou a verdade ou falou a mentira. Olha o que a serpente está dizendo. Não, vocês não vão morrer. Sabe por que Deus não quer que vocês comam? Porque Deus sabe que no dia que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus sabendo o bem e o mal. Meus queridos irmãos, aí a gente pode afirmar que a teologia não é para qualquer um. Para alguns a teologia ele faz bem, para outros a teologia ele faz muito mal. E na verdade o professor Fábio Sabino é polêmico já de muitos anos. Ele não é uma figura nova no nosso meio academicista, ele é uma figura já antiga e que é bem polêmico. Agora, vamos ao texto bíblico para a gente fazer um confere. Capítulo 3 do Gênesis escrito está: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Irmãos, presta bem atenção no que o texto está dizendo.
Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Provavelmente, Satã, o inimigo, o opositor, ele se utilizou da serpente para falar, se comunicar com Eva, pois isso era uma questão de que ela já sabia fazer, falar. Isso pode ser até um exagero da minha parte, segundo o seu julgamento, mas provavelmente, como pensam os sábios antigos do judaísmo, essa é a explicação, que a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo, podendo assim falar. Olha o que ela começa dizendo. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Porque Deus havia dado toda a semente, toda a árvore, todo o fruto, tudo para o homem. Aí, no trocadilho das palavras, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, porque nele, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4, a serpente. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe, aí ele começa a sedução, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, pegou a ideia? Satanás, através da boca da serpente, faz uma confusão na cabeça de Eva. Ela sabe que não pode comer. E a expressão do hebraico aqui, traduzida para nós, seria morrendo morrerás. Ou seja, a ideia que muita gente tem é que no dia que tocasse no fruto, já ia cair fulminado. Deus coloca limite em todas as coisas. Desde o jardim, Deus coloca limite. O homem sempre ultrapassa os limites. E até o pecado estava nos projetos de Deus para a manifestação da graça divina. Deus não foi pego de surpresa. Eu vou te escandalizar agora? Isso eu aprendi com o reverendo Caio Fábio, Ed Renekiewicz e outros tantos mais e alguns rabinos. Até o pecado estava dentro do script de Deus. Porque Deus não colocou o homem lá de forma aleatória e vamos ver o que vai dar. Deus tem o seu livro, e no seu livro tudo já está escrito todos os dias do homem. Deus não foi pego de surpresa. O pecado era o apontamento para a graça. O pecado, uma vez inserido no mundo, é o pior vírus que o homem pode experimentar. Porque o salário do pecado é a morte. Todavia, o pecado nos afasta de Deus. Aí a gente deve lembrar, não flerte com o pecado. A Bíblia diz para nós, ela nos afirma, fuja da aparência do mal. Isaías 59:2, os vossos pecados, nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Só que muita gente ainda não percebeu o que a gente vai ler isso aqui. Que o camarada está dizendo que Deus foi quem contou a primeira mentira e acho que ele não leu direitinho ali, pausadamente o texto não. Romanos, capítulo de número 3. Versículo 3 está assim, escrito, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejam justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. Seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro. Então quer dizer que Deus é o pai da mentira. Foi que ele começou contando mentira. Gente, vocês acreditam no que o Fábio Sabino está falando aí? Estou até suando aqui de nervoso. Hoje não deu nem para rir, suou mesmo, ó, pra você ver. A gente fica nervoso com algumas coisas dessas. Porque não é possível que o cara pegue um enredo de uma fala que está escrita ali há tanto tempo e coloque assim duvidosa na cara da gente assim. Tipo, esses caras não leram a Bíblia não. Foi Deus que contou mentira? Não, Deus não contou mentira. Eu acredito também naquilo que os padres contam e alguns de tradição católica falam que o desejo de Deus era que eles comessem do fruto da árvore da vida que estava no jardim e que eles vivessem uma vida plena de comunhão com Cristo, onde eles chamam o termo de pericorese, que seria a dança da Trindade. Ou seja, eles estariam tão unidos a Deus que na viração do dia, o Pai, o Filho e o Espírito comungariam com ele eternamente, o casal, a família ali. O homem
não foi criado vagabundo, como muitos pensam, que ele não fazia nada no jardim, ele tinha que lavrar o jardim, tinha que cuidar do jardim. Ele tinha suas atividades no jardim. E aí a serpente era o mais astuto dos animais e o diabo vai se utilizar justamente daquilo que ela tinha como uma prerrogativa que era diferente dos demais, a fala. E aí, o que você acha disso tudo? Você acredita que Deus mentiu também? Foi o primeiro a mentir? E aí, quando a gente fala que o diabo é o pai da mentira porque nele nunca se firmou na verdade, então a Bíblia está desconsiderando esse versículo? E aí, o que você pensa? Quero ler o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com alguém. Joga no grupo de ensino lá da sua igreja, da Escola Bíblica, porque daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.